Tem algo que você faz todos os dias que ninguém vê. Algo que você chama de empatia, que defende como maturidade, que vende como força. Mas é exatamente isso que está te esvaziando. Devagar, silenciosamente, como um vazamento interno que você já se acostumou a ignorar. E o mais cruel é que você sabe disso. Lá no fundo você sente a rachadura, sente a exaustão. Sente que tem uma parte sua implorando para parar de desaparecer, enquanto a outra insiste em manter tudo calmo, controlado, aceitável. É um pacto silencioso, um pacto que você fez consigo mesmo. Se eu não decepcionar ninguém, eu fico seguro. Mas segurança nenhuma nasce disso, só perda, só apagamento. Só essa sensação constante de estar vivendo meio dobrado por dentro. Agora eu quero que você faça uma coisa simples, mas sincera. Antes de continuar, eu quero que você prove para você mesmo que ainda consegue se encarar sem desviar o olhar. Porque o que vem agora não é para ser escutado, é para ser confessado. Então, por um instante, cala o mundo lá fora, respira e responde essas 3 perguntas sem mentir, nem para mim nem para você. Quantas vezes você disse, tá tudo bem, enquanto cada parte do seu corpo pedia socorro? Quantas vezes você assumiu culpas que nem eram suas só para não perder lugar na vida de alguém? E quantas vezes você acordou percebendo que para caber no mundo dos outros, você desapareceu do seu próprio? Preste atenção em mim agora, porque o que você está prestes a encarar não é promessa doce nem solução milagrosa, é ruptura. E o problema da ruptura é simples. Depois que você vê, não consegue mais fingir. E é exatamente isso que torna esse momento importante. Ruptura é sempre o começo da reconstrução. Você vive violando uma lei interna que governa sua vida há anos. Não foi alguém que te impôs. Você criou sem perceber. Uma lei silenciosa que diz, se eu não decepcionar ninguém, eu mereço existir. E toda vez que você se posiciona, recusa ou estabelece um limite, sente como se perdesse um pedaço de si. Como se presença tivesse preço, como se autenticidade custasse vida. A verdade que você suspeita em silêncio é simples. Quanto mais tenta não decepcionar o mundo, mais decepciona a si mesmo. Imagine a cena, você numa sala, pessoas em volta e a parte mais verdadeira de você ficou do lado de fora. Não porque foi expulsa, mas porque você trancou a porta. A versão inteira, incômoda e livre, ficou lá fora. E no lugar dela entrou a versão socialmente aceitável, previsível para os outros, custosa para você. E esse custo não é invisível. Está nas noites em que você negocia internamente se pode ou não se posicionar. Nas conversas em que você engole a própria verdade, nos limites que você dissolve para não gerar desconforto. Em cada momento em que acredita que, para merecer amor, precisa desaparecer um pouco mais. Alan Watts dizia que o controle é a ilusão favorita do medo. E é isso que você faz. Tenta controlar a decepção alheia, ajustando palavras, gestos, silêncios, como se fosse possível equilibrar uma balança que nunca favoreceu você. Mas isso não é culpa sua. É uma ilusão social tão repetida que parece virtude. Ser sempre empático, sempre disponível, sempre compreensivo. Só que essa virtude vira prisão quando a barra da cela é a culpa. E o carcereiro é você. E aqui vem a quebra. Essa regra interna que diz que empatia é desaparecer, que consideração é se negar, que amor é suportar tudo, não tem nada de virtude. É autotraição. É medo. E medo disfarçado de bondade é a forma mais lenta de morrer por dentro. Agora, respira fundo. Porque daqui para frente, você vai enxergar fios que nunca percebeu, máscaras que nunca questionou, e uma verdade simples capaz de te libertar se você tiver coragem de sustentá-la. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. Existe uma metáfora que vai acompanhar você durante este discurso, a balança da autonomia. Não é bonita, nem romântica. É crua. De um lado, o coração vivo,
pulsante, exigente, barulhento, querendo falar, recusar, respirar, ser. Do outro, a máscara de porcelana, oca, lisa, perfeita para observar sem incomodar, feita para ser amada sem exigir nada. E mesmo sendo vazia, mesmo sendo irrelevante, ela pesa mais. Sempre. Porque você prende fios nela, fios internos, invisíveis, delicados e cruéis, fios de aprovação cada vez que sorri enquanto desmorona, fios de expectativa quando diz sim, querendo dizer não, fios de culpa quando se posiciona e imediatamente se arrepende por ter sido verdadeiro. Observe como você vive assim. Acorda já calculando quem você precisa ser. Com os pais, uma versão. No trabalho, outra. Com os amigos, mais uma. Trocas de personagens que parecem inofensivas, mas cada uma rouba presença, rouba autenticidade, rouba a capacidade de estar inteiro em algum lugar. A neurociência confirma o que você já sente. Quando você age para não decepcionar, seu cérebro ativa o circuito de ameaça. Não é metáfora, é biologia. Seu corpo interpreta expectativas como perigo, e você reage como quem tenta sobreviver. Mas sobreviver não é viver. Sobreviver é marcar presença enquanto desaparece. É estar ali sem estar. É respirar sem pulmão. E aqui vem o ponto que ninguém te contou. Você não teme decepcionar porque ama demais. Você teme porque se perdeu demais. Você se descolou da própria voz. Desalinhou de si mesmo, esqueceu de sentir a si antes de sentir o mundo. E sem esse eixo interno, você precisa que os outros validem sua existência. Alan Watts dizia que o indivíduo só se torna livre quando entende que a vida não é performance. Mas você transformou tudo em performance. Sua fala é ensaiada. Seu sorriso é calculado. Seu silêncio é uma estratégia. Seu cuidado é condicional. Sua disponibilidade, um papel. Cada gesto medido para não provocar desconforto. O problema é simples. Você não vive, você administra impacto. E administrar impacto é escravidão emocional. Porque escravos antigos sabiam que eram escravos. Você não sabe. Você acha que escolhe. Acha que ama tanto que sacrifica. Mas sacrifício forçado não é amor. É prisão com flor em cima. A balança continua inclinada para o mesmo lado. A máscara vence e você perde. Dia após dia, ano após ano. Enquanto o coração fica suspenso, preso por fios que você mesmo amarrou. Agora vou te provocar com algo que dói mais fundo do que qualquer crítica externa. Você não tem medo de decepcionar pessoas. Você tem medo de decepcionar a imagem que acredita que elas têm de você. E isso é muito mais profundo, porque a imagem é ficção, é personagem. É o que sobra quando você se tira de si mesmo. O que te apavora não é o que os outros realmente pensam, mas a possibilidade de que, se você se mostrar inteiro, sem máscara, sem cálculo, sem utilidade emocional, alguém te abandone. Ou pior, te trate com indiferença. E indiferença fere mais do que rejeição. Rejeição ainda te dá significado. Indiferença te apaga. Aqui está a lógica silenciosa do medo. Quanto mais você tenta preservar a imagem, mais se perde da essência. Quanto mais evita conflito, mais cria guerra interna. Quanto mais tenta ser leve para o mundo, mais fica pesado para si. O que você nega não some, você comprime. E tudo que é comprimido, explode. Alan Watts alertava sobre essa prisão espiritual. A prisão onde o carcereiro é você. E fugir dela exigiria admitir que a imagem era falsa, que a máscara roubou anos seus, que você viveu como utilidade, não como presença. Isso é o que você realmente teme, porque admitir isso te colocaria frente a frente com a raiva, a culpa e o arrependimento. Quantas conversas você não teve por medo de parecer demais? Quantas conexões perdeu porque filtrou cada palavra? Quantos caminhos não tomou porque alguém poderia estranhar? Quantas verdades calou porque ferir expectativas parecia mais seguro que ser honesto? O medo de decepcionar nasce quando as expectativas alheias
ocupam o espaço que deveria ser governado pela sua lei interna. Não é o julgamento dos outros que te destrói, é a ausência de um eixo dentro de você. Quando você tem esse eixo, opiniões externas ainda doem, mas não comandam. São só ruído. Mas você não está aí. Você vive em hipervigilância. Escaneia expressões, tons, gestos, se molda para caber. E quanto mais se molda, menos se encontra. Você vira reflexo, não presença. E reflexo desaparece quando a luz muda. Aqui está a revelação que muda tudo. Aquele amor que você tenta preservar, fazendo tudo certo, não é amor, é contrato. Contrato silencioso, injusto, onde você paga com autenticidade e recebe aprovação temporária. Pertencimento que expira, validação que evapora quando você falha. E você entrou nesse contrato tão lentamente que nem percebeu quando deixou de existir. Agora vou revelar o mecanismo psicológico por trás de tudo isso. O mecanismo que torna você prisioneiro de si mesmo. Porque existe um detalhe que destrói toda a engenharia mental do perfeccionismo. Você não controla a interpretação de ninguém. As pessoas se decepcionam até com o que você faz de melhor. Se frustram com o que não entendem. Esperam o que você nunca prometeu. E você vive pagando dívidas que nunca contraiu. Pense numa vez em que você fez tudo certo, tudo perfeitamente, e alguém ainda se decepcionou, ainda saiu ferido, ainda criticou. E você? Você se culpou. Você buscou a falha dentro de si. Porque no seu sistema de crenças, se alguém está triste, é você que errou. Se alguém se afasta, é porque você não merecia estar perto. Mas isso é ilusão. Ilusão profunda. Porque ninguém é responsável pelos sentimentos de ninguém. As pessoas chegam com seus traumas, inseguranças, projeções e expectativas quebradas. E você vira o espelho onde elas veem tudo isso. E quando o reflexo as incomoda, você tenta se arrumar para que elas se sintam melhor. Aqui entra o ponto que ninguém teve coragem de te dizer. Você não está tentando evitar a decepção dos outros. Você está tentando evitar o desconforto de não ser quem elas querem. Esse é o punchline, a virada. A ferida exposta, a costura que rasga o resto da narrativa. Alan Watts dizia que a vida se torna impossível quando você tenta conduzi-la como se fosse uma máquina, uma sequência perfeita de movimentos que garante o resultado certo. Mas a vida não é mecânica, é fluxo, é dança. E dança não tem passo perfeito, só presença. Mas você tenta ajustar cada palavra, cada silêncio, cada limite, como se fossem parafusos que, se apertados com precisão, impediriam o mundo de se decepcionar. E enquanto você faz isso, esquece de dançar, esquece de viver, esquece de respirar. O custo disso é invisível no começo. Você perde pequenos pedaços e nem sente. Mas depois de 1000 pequenas mortes, acorda numa vida que é sua, mas não é. Num corpo que é seu, mas não é. Presente, mas ausente. Existindo, mas desaparecido. Agora a pergunta que corta fundo. Quanto custa viver assim? Não em dinheiro, em tempo, em presença, em possibilidades. Quanto custa ser o suporte emocional de todos e nunca ter um para você? Quanto custa carregar culpas que não são suas? Quanto custa viver com medo de dizer não? Quanto custa sustentar relações onde você só existe quando está sendo útil? Você já sabe a resposta. Custa tudo. Custa noites em claro. Custa limites não ditos. Custa verdades engolidas. Custa caminhos nunca trilhados. Custa futuro. Custa vida. Cada minuto vivido para não decepcionar alguém é um minuto que você não viveu para existir. Existe um ponto em que tudo muda. Não é gradual, não é lento. É ruptura. É aquele momento em que você acorda no meio da noite e percebe que não está respirando direito. Quando termina uma conversa e não lembra nada do que disse. Quando encara o espelho e sente que não reconhece quem está olhando de volta. Esse é o ponto de ruptura, e quando ele chega, algo inevitável começa a acontecer. A lei interna desperta,
A lei que não pede permissão, que não precisa de aprovação, que não se curva à culpa, que não negocia a autenticidade por pertencimento. A lei que diz: você tem o direito de existir sem pedir desculpas. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. E isso não é mantra, é constatação. Porque a autonomia não vem de fora, ninguém legisla sua liberdade. Ela nasce no momento em que você descobre que sempre teve autoridade sobre sua própria vida. E observe, o cenário externo continua o mesmo. As mesmas pessoas, as mesmas expectativas, os mesmos olhares. Mas a dinâmica interna muda completamente. Você começa a perceber que a decepção alheia não é sua responsabilidade, que você pode fazer tudo certo e alguém ainda se decepcionar. Porque decepção é sentimento, não fato. É reflexo do outro, não prova sobre você. Começa a notar que expectativas não são contratos, não são dívidas, são apenas ideias que alguém criou sobre como você deveria ser. E o silêncio que te consome, aquele que surge quando você engole a própria verdade, vale muito menos do que a presença que te reconstrói. Agora imagine o que acontece quando você corta um dos fios da balança. Só um. Uma pequena recusa. Um pequeno não. Uma verdade incômoda dita com voz trêmula. Uma conversa que você adiou por anos. O coração desce um pouco. A máscara sobe. E o equilíbrio altera. E o mais impressionante é que o mundo não desaba. Você não é abandonado. A relação não evapora. Nada explode. O que acontece é muito mais profundo. Você descobre que ainda existe mesmo quando não está agradando. Descobre que ainda é digno quando não é perfeito. Descobre que ainda é amado quando está sendo real. E essa descoberta não é intelectual, é visceral. É vivida no corpo e muda tudo. Porque esse é o início da autonomia. Não é barulhenta, não é heróica, é silenciosa, é interna. E interna é a única forma real de existir. Tudo que é externo é performance. O que é interno é verdade. Alan Watts diria que esse é o momento em que a vida deixa de ser manipulada e começa a ser vivida. Porque você para de pedir permissão para ser e começa simplesmente a ser. Agora vamos ao ponto que fecha tudo. A inversão que muda o eixo completamente. Porque aquilo que você acreditava ser o problema, não era o problema. Você pensa que o grande inimigo é o medo de decepcionar os outros. Mas o problema real é o abandono de si. Acredita que precisa ser mais forte, mais resiliente, mais capaz de suportar expectativas. Mas, na verdade, você precisa é ter menos medo da própria liberdade. Abandonar a si é o gesto mais brutal que você comete diariamente. Você faz isso quando diz sim, querendo dizer não. Quando sorri querendo sumir. Quando carrega dores que não são suas para que alguém se sinta ouvido. Quando pede desculpas por existir, por ter necessidades, por ter desejos que não cabem nas expectativas externas. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Você não é obrigado a continuar traindo a própria consciência. E é aqui que entra a lei interna, não como teoria, mas como reconhecimento. A lei que lembra que presença vale mais que perfeição, que verdade vale mais que aceitação condicionada, que você nasceu para existir, não para agradar, que o custo da performance é sempre maior que o custo da autenticidade. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. Agora veja o que começa a acontecer quando você realmente age de acordo com essa lei. Porque entender é fácil. O difícil é mover. Mas quando você age, quando corta um fio, quando diz um pequeno não, quando se posiciona mesmo tremendo, algo se realinha dentro de você. Você começa a recuperar o eixo. Não de uma vez, mas em camadas. Recusa após recusa. Verdade após verdade. Sua postura muda sem esforço. A voz perde o tremor. A respiração deixa de ser negociada. A mente para de pedir permissão. Você para de pedir autorização para existir. O medo de decepcionar não some. Ele só perde autoridade. Deixa de ser governante e vira sinal. E sinal não manda em você.
só mostra onde você precisa se posicionar. Você sente o medo e segue mesmo assim. Sente a culpa e continua mesmo assim. Sente o desconforto de ser autêntico e ainda assim sustenta a própria verdade. Porque a pergunta deixa de ser: como faço para não magoar ninguém? E passa a ser: como vivo honestamente, mesmo que cause incômodo? E essa segunda pergunta cria espaço. Cria liberdade. Cria vida. Alan Watts dizia que liberdade é perceber que você não precisa ser mais nada além de você mesmo. E esse é o ponto da virada. Porque ser você sem máscara exige abrir mão de relações que só funcionam quando você desaparece. Exige admitir que você sacrificou partes suas por anos. Exige encarar a raiva de ter desperdiçado tanto tempo sendo quem não era. Mas existe uma verdade paralela e inevitável. Você não pode viver a vida inteira fingindo e no final decidir ser autêntico. Autenticidade é agora ou nunca. Se continuar vivendo para não decepcionar, você vai desaparecer. Não de uma vez, mas aos poucos. Pequena concessão após pequena concessão. Até acordar em uma vida que não parece sua. Em um corpo que não parece seu. Num destino que nunca escolheu. Se continuar sustentando máscaras, vai continuar vazio. Porque máscaras custam presença, custam energia, custam você. E não existe retorno nisso, só perda. No fim, você vai entender. Decepcionar alguém não é tragédia. A tragédia é se decepcionar todos os dias por medo de ser quem você é. A balança só muda quando você decide pesar. E pesar significa ocupar o próprio lugar. Respirar sem pedir licença. Recusar sem culpa. Falar sem diminuir sua verdade. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. E se você não obedecer essa lei, nenhuma técnica, conselho ou filosofia vai salvar você de si mesmo. Porque você não precisa de salvação externa, você precisa de salvação interna. E só você pode se dar isso. Observe tudo o que foi dito até aqui. A balança, os fios, a máscara, o coração suspenso. Porque nada disso é metáfora distante. É seu dia a dia. Você vive dentro de uma prisão construída por ilusões. A ilusão de que agradar é amar, de que desaparecer é ser forte, de que engolir tudo é maturidade, de que se ninguém se decepcionar com você, finalmente você encontrará paz. Mas paz que depende do humor dos outros nunca foi paz. É apenas uma trégua temporária num campo de guerra que acontece dentro de você. A ironia é brutal. Fugindo da dor de decepcionar o mundo, você se condenou à dor muito maior de se trair diariamente. E troca pequenos desconfortos externos por um desconforto interno permanente. Você preserva relações frágeis enquanto destrói a única relação que realmente importa, a que você tem consigo mesmo. Alan Watts diria que esse é o ponto em que o jogo revela a própria farsa. Todo o seu esforço para controlar a percepção alheia jamais foi virtude, sempre foi medo. E medo não dá descanso. Ele exige silêncio, recuo, máscara, desculpas, e você entrega tudo isso achando que um dia a cobrança termina. Mas ela nunca termina, porque enquanto você paga com autenticidade, o sistema sempre exige parcelas novas. É aqui que a lei interna finalmente se revela, não como frase bonita, mas como sentença simples e inescapável. Ou você obedece à lei que nasce dentro, ou passa a vida ajoelhado diante das leis emocionais de todo mundo. Ou você se torna o centro da própria vida, ou vira cenário na história dos outros. Ou aceita o risco de decepcionar, ou aceita a certeza de se abandonar. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. E é por isso que ela incomoda tanto, porque ninguém vai te entregar um certificado dizendo que você está liberado para ser quem é. Esse papel não existe, esse carimbo não vem. No fim, a pergunta nunca foi: como faço para não decepcionar ninguém? A pergunta real sempre foi: até quando eu aceito me decepcionar todos os dias para manter as aparências intactas? E quando você encara isso sem maquiagem, sem espiritualizar, sem inventar justificativa? A resposta é direta: não dá mais.
Você pode continuar chamando isso de empatia, de cuidado, de maturidade. Mas em algum lugar silencioso da sua consciência, você sabe o nome real disso: medo. E existe um ponto em que medo deixa de proteger e passa a sabotar. Esse é exatamente o ponto em que você está agora. E é exatamente por isso que está ouvindo isso agora. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação. Depois que você enxerga isso, continuar se traindo deixa de ser ignorância e vira escolha. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Ninguém atravessa um discurso desse peso só por curiosidade. Você ficou até o final porque, em algum ponto, algo em você se reconheceu. Não a máscara, mas a parte cansada de atuar. Então trate este vídeo como um marco. A linha silenciosa onde termina a fase em que você vivia para não decepcionar e começa a fase em que você decide obedecer à sua lei interna. Se inscreva no canal, não para ver mais vídeos, mas para manter vivo o lembrete de que você não precisa pedir aprovação para existir. Aqui, cada vídeo é um choque de realidade. Se isso te assusta, é exatamente por isso que você precisa ficar. Ative o sininho, não para não perder conteúdo, mas para não perder de vista essa versão de você que começou a acordar hoje. O barulho do mundo te puxa de volta para o automático. Você precisa de âncoras. Curta este vídeo se em algum momento alguma frase te deu raiva, incômodo ou alívio. Esses sinais são a mesma coisa. Mostram que a verdade encostou onde você evitava olhar. E compartilhe com uma pessoa específica, aquela que você sabe que está se apagando para caber na vida dos outros. Não para salvá-la. Ninguém salva ninguém, mas para abrir a primeira rachadura na parede onde ela se encosta. No fim, você já sabe a escolha real. Ou volta para a máscara como se nada tivesse acontecido, ou assume em silêncio que a partir de hoje vai obedecer à única lei que realmente importa. A lei que te liberta nasce por dentro, não por aprovação.